Nessa aula eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre os 12 pares cranianos. Vamos dividir essa aula da seguinte forma. Sobre cada par craniano, vamos falar sobre o nome, o tipo de nervo, ou seja, se é misto, se é sensitivo, se é motor, se é autônomo, depois o trajeto desse nervo no crânio e, por último, sobre a função. Então, já dá um like nesse vídeo aqui e se você quer ter acesso a mais aulas completas como essa, entra no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscreve lá. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar algumas generalidades sobre os 12 pares cranianos e depois a gente vai estudar um por um. Os pares cranianos, gente, como você sabe, se você assistiu a aula de introdução à neuroanatomia, são 12 pares de nervos que nascem dentro do crânio, tá? Eles são parte do sistema nervoso periférico, porque eles são nervos, apesar de que eles estão emergindo dentro do crânio, eles fazem parte do sistema nervoso periférico. E esses nervos aqui têm essa particularidade, então, de nascer basicamente todos os nervos do tronco encefálico, ou seja, mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Quase todos os nervos nascem daqui. Tem um nervo somente, que é o acessório, que nasce da medula espinhal, e o nosso primeiro par de nervos, que é o nervo olfatório, que não entra aqui no tronco cerebral, senão no telencéfalo, tá? Mas a maioria dos nervos, então, emerge ou chega no nosso tronco encefálico e eles são parte do sistema nervoso periférico. Esses nervos, gente, eles estão numerados de 1 a 12 em números romanos e essa numeração ela foi feita baseado na posição dos nervos cranianos, considerando de cima para baixo, tá? Então aqui a gente está tendo uma vista inferior do nosso encéfalo, aqui está o lobo frontal, aqui atrás está o lobo occipital com cerebelo, então essa é uma vista inferior, mas a gente também tem aqui, ó, essa visão lateral e a gente vai ver que o primeiro par começa aqui mais superior e vai descendo, contando até 12, sendo o último mais inferior, tá bom? Então, se você guardar essa imagem aqui, fica fácil de você entender, ó, primeiro par, depois segundo, depois o terceiro, aqui do lado está o quarto, ó, que é o que vem em seguida, o quinto, o sexto, depois aqui embaixo a gente tem 2 saindo dessa sulco bulbo pontíneo, então aqui a gente tem o 7 e o 8 do ladinho dele, e depois 9, 10, 11 e 12, tá bom? Então eles são numerados de 1 a 12, considerando esta posição aqui superior para inferior. E esses nervos cranianos, gente, eles passam por aqueles forames que a gente tinha na base do crânio. Então, quando a gente estudou ossos do crânio, se você lembrar, a gente tinha uma visão lá da base do crânio, tanto superior como inferior, onde a gente estudou vários forames, que eram aqueles canais, aquelas aberturas que existiam no nosso crânio para passagem de estruturas. Esses nervos cranianos, eles vão inervar face e pescoço, tá? A maior parte deles, alguns também descem para algumas estruturas, mas a maioria inerva face, cabeça e pescoço. Então, eles vão precisar sair do crânio ou entrar no crânio. E eles vão fazer isso através desses forames que a gente tinha na base do crânio. Por isso que é importante a gente conhecer o trajeto deles, porque daí a gente vai saber por qual forame cada um desses nervos entra ou sai do crânio, tá bom? Então, agora nós vamos começar estudando aqui, um por um, desses pares de nervos cranianos, começando nesse aqui, que é o nosso primeiro par, que é o nervo olfatório. Então aqui a gente está vendo o nervo olfatório, mas a gente está vendo ele aqui junto com o nosso osso etimoide. E por que é importante a gente ter o osso etimoide aqui? Porque o nosso primeiro par de nervo craniano, que é o olfatório, ele inicia aqui naquela lâmina crivosa do osso etimoide. Então tanto do lado direito como esquerdo, gente, esse aqui é o nervo olfatório. Ele está lá na parede superior da nossa fossa nasal, tá? E ele entra para dentro do nosso crânio por esses forames aqui da nossa lâmina crivosa do osso etimoide, tá? Uma vez que eles passam, todos esses pequenos forames da lâmina crivosa do etimoide, eles formam essa estrutura aqui que se chama bulbo olfatório, tá? Bulbo olfatório, essa parte mais alargada aqui do nosso nervo olfatório, logo depois que esses nervos, esses ramos de nervos emergiram pela lâmina crivosa do osso etimoide. E continuando posterior ao bulbo olfatório, a gente tem o trato olfatório, que é o que vai entrar lá no telencéfalo, no córtex
olfatório, tá? Então, diretamente no córtex olfatório, onde a gente vai processar o sentido do olfato, é onde esse nervo vai chegar. Ele é um nervo sensitivo, tá? Então, o que significa isso? Significa que ele é aferente ou ascendente. As fibras começam na periferia e levam a informação nervosa para dentro do nosso sistema nervoso central, tá? Então, ele é um nervo sensitivo e a função desse nervo aqui, gente, é o olfato. Por isso que ele é sensitivo. Essas fibras nervosas aqui do nosso nervo olfatório, elas vão levar, através do bulbo e do trato olfatório lá para dentro do córtex olfatório, a informação do nosso olfato. Então, o sentido da informação nervosa, ela começa na periferia e vai para o sistema nervoso central. Então, é um nervo sensitivo, a função dele é o olfato. Ele está composto de 3 partes, é um nervo olfatório propriamente dito aqui, que tem esses vários ramos, o bulbo e depois o trato, e ele entra no crânio através da lâmina crivosa do nosso osso etimoide. Abaixo do nosso nervo olfatório, a gente tem o segundo par, que é este aqui, que é o nervo óptico, tá? O nervo óptico, gente, também é um nervo sensitivo, portanto, ele é aferente. Ele começa na periferia e vai em direção ao sistema nervoso central. Ele começa propriamente dito na retina, tá? Então, ele começa na retina do olho e ele entra no crânio por este canal aqui, que se chama canal óptico, tá? Esse canal, gente, ele tá no esfenoide. Então, se vocês lembrarem aqui do nosso osso esfenoide, que tinha aquele formato de morcego ou de borboleta, logo ao lado dessa fissura orbitária superior aqui, ó, que ela é bem grandona, a gente tinha um canal para o nosso nervo óptico que se chama canal óptico. Então, é exatamente através desse canal, como você está vendo aqui do outro lado também, que ele entra para dentro do nosso crânio. E aqui, posteriormente, aonde os nossos 2 nervos ópticos, direito e esquerdo, entram no crânio, eles vão fazer esse X aqui, ó, ou esse H que você está vendo, que se chama quiasma óptico. Esse quiasma óptico, gente, é um local onde as fibras dos nervos ópticos cruzam para o lado oposto. Então, as fibras mediais desse nervo óptico esquerdo aqui, elas vão cruzar lá para o lado direito, e as fibras mediais desse nervo óptico direito vão cruzar para o lado esquerdo. Por isso é que quando a gente olha uma imagem, lá no nosso cérebro a gente processa essa imagem como uma imagem só, e não como 2 imagens. Por quê? Por causa desse quiasma óptico aqui. E depois, atrás do quiasma óptico, isso aqui continua como trato óptico, como era o nosso trato olfatório, aqui continua como trato óptico, porque já não é mais nervo, porque não é mais sistema nervoso periférico, isso aqui já é sistema nervoso central, então é chamado de trato óptico. Importante você saber o seguinte, além de que o nosso nervo óptico entra aqui no crânio por esse canal óptico, outra coisa que você precisa saber é que esse quiasma aqui tem uma relação anatômica muito importante com a nossa hipófise e a célula túrcica. Então, você está vendo aqui que é exatamente acima da hipófise, gente, e dessa fossa hipofisária que a gente tem o quiasma óptico. Isso aqui vai ser importante clinicamente depois, tá? Então, quando você for estudar neurologia, vai ser importante você lembrar disso aqui. E subindo, então, logo acima dessa fossa hipofisária, a gente tem os tratos ópticos, que vão chegar lá no nosso diencéfalo, tá? Que é a segunda porção do nosso cérebro, tá bom? Antes de chegar no tronco encefálico. Então, vamos rever aqui. O nervo óptico é um nervo sensitivo, a função dele é visão, tá? Então, o processamento da visão, o sentido da visão é transmitido por esse nervo óptico. Ele entra no crânio pelo canal óptico do osso esfenoide. Logo após, ele tem um cruze de fibras nervosas aqui no quiasma óptico acima da hipófise e ele continua como trato óptico direito e esquerdo, chegando lá no nosso diencéfalo, tá? Lembrando da relação anatômica importante com a fossa hipofisária e a hipófise. Então, esses 2 primeiros pares de nervos, o olfatório e o óptico, eram sensitivos ou aferentes. O nosso próximo par, que é o terceiro par de nervos cranianos, ele está emergindo aqui do mesencéfalo, que está logo abaixo do diencéfalo, porque lembra que a gente começou de cima para baixo, e ele é um nervo motor. O nome dele vai te ajudar a lembrar disso. Ele se chama oculomotor. Ele é um nervo motor, portanto, ele é eferente. O que significa isso? Que ele começa no sistema nervoso central, aqui no diencéfalo, e ele parte em direção à periferia. Ele sai do crânio, gente, por essa fissura orbitária superior. Por quê?
todos os nervos que vão ter relação com os olhos, tirando o nosso nervo óptico, todos os outros 4 nervos que vão ter relação com os olhos vão passar pela fissura orbitária superior, tá? Então, o primeiro deles é o oculomotor. Esse nervo, então, ele é eferente, ele está vindo aqui em direção à periferia na nossa órbita, e depois que ele chega aqui na órbita, ele vai emitir esses vários ramos que vão fazer a inervação dos músculos oculares, tá? Todos os músculos oculares, exceto 2, que são o oblíquo superior e o reto lateral, vão ser inervados pelo nervo oculomotor. E esse nervo oculomotor vai estar saindo do crânio em direção à órbita pela fissura orbitária superior, que é essa aqui, vamos trazer mais para cima. Essa aqui é a fissura orbitária superior, ela está do lado do canal óptico e ela é parte do osso esfenoide, tá? Esse nosso nervo oculomotor tem uma relação anatômica importante com o seio cavernoso. Então, vocês vão ver lá na aula de vasos do encéfalo, também a gente falou um pouquinho na introdução à neuroanatomia sobre os seios venosos, tá? Que fazem a drenagem venosa do nosso encéfalo. E esse seio venoso aqui, gente, que está lateral, tanto do lado direito como do lado esquerdo, ele está lateral à cela túrcica ou cela turca. Esse seio aqui, ele tem até um sulco aqui, ó, para a passagem do nosso nervo oculomotor. Então lembra disso, porque essas coisas depois elas se traduzem em importância clínica, tá, pra gente? Interpretação de imagens. Então o nosso nervo oculomotor parte do mesencéfalo, vai em direção à órbita, tendo aqui uma relação importante com o seio cavernoso, entra pela fissura orbitária superior e vai inervar os músculos da órbita, menos oblíquo superior e reto lateral. O nosso quarto par, então, continuando, tá? Aqui tem o que a gente acabou de falar, que é o oculomotor, e depois saindo aqui mais posterior, ó, a gente tem esse nervo aqui que se chama troclear, que também é um nervo que tem relação com o olho, portanto você já está vendo aqui que ele vai passar pela fissura orbitária superior. Ele também é um nervo eferente ou motor, portanto ele inicia no mesencéfalo, só que na parte posterior. Ele passa aqui também próximo ao nosso seio cavernoso, ó, como você está vendo aqui. Seio cavernoso, tanto do lado direito como esquerdo. Esse seio cavernoso está lateral à cela túrcica aqui do nosso osso esfenoide. Então, esse nosso nervo troclear, ele continua, entra pela fissura orbitária superior, como você está vendo aqui, e ele vai até o músculo oblíquo superior. Aqui desse lado eu deixei prontinho para você ver, ó. Olha aqui, o músculo oblíquo superior, tá? Ele recebe, então, as fibras do nosso nervo troclear, que é esse que está destacado em rosa, entrando pela fissura orbitária superior e inervando diretamente o músculo oblíquo superior do olho. Essa é a única função dele, tá? É um nervo que inerva um só músculo e ele é motor, portanto, eferente. Tem uma relação importante, parecida com a do oculomotor, tanto com o seio cavernoso como com a fissura orbitária superior, que é o canal por onde ele sai do crânio para chegar no músculo oblíquo superior da órbita, tá? Então, até agora, só para você lembrar, tanto o segundo par como o terceiro par, como o quarto, ou seja, os nervos número 2, 3 e 4, tinham relação com os olhos. Só que o nervo óptico passava pelo canal óptico e o oculomotor e o troclear passavam pela fissura orbitária superior. Vai ter mais 2 nervos que vão entrar aqui, eu já vou falar com vocês, mas vamos continuar na ordem. Agora a gente vai estudar o quinto par, que é muito importante. Eu não posso te dizer que tem nervos que são mais importantes do que outros, mas os nervos que são mistos, gente, que são o nervo facial, o nervo vago, o nervo glossofaríngeo e esse aqui que a gente vai estudar agora, que é o trigêmeo, são nervos mais importantes no sentido de que eles têm mais funções, tá? Por serem mistos. Então, eles são mais frequentemente pedidos em provas porque eles têm uma importância funcional maior do que outros nervos, tá? Então você precisa saber nervo trigêmeo, tá bom? O nervo trigêmeo é um nervo misto, portanto, ele tem fibras tanto aferentes, que estão nascendo na periferia e indo em direção ao sistema nervoso central, como nascendo no sistema nervoso central e indo para a periferia. Para ficar mais fácil da gente estudar aqui, a gente vai começar o caminho dele como sendo eferente, como nascendo aqui no sistema nervoso central e indo em direção à periferia, mas lembra que ele é misto, tá?
Então, esse nosso nervo trigêmeo, ele nasce na ponte, como você está vendo aqui, tá? Essa é a ponte do tronco encefálico. Ele nasce na ponte e ele forma essa estrutura aqui que se chama gânglio trigeminal, ou gânglio do trigêmeo. Deste gânglio, gente, vão sair 3 nervos. É por isso que esse nervo recebe esse nome. Ele recebe esse nome porque, na verdade, ele é trigêmeo, porque ele tem 3 nervos nascendo de um só. Então, a gente precisa saber o caminho e a função de cada um desses 3 ramos. O primeiro ramo se chama oftálmico. E como ele tem relação com os olhos, como o nome já diz, ele vai entrar pela fissura orbitária superior. Então, esse aqui é o terceiro nervo que entra pela fissura orbitária superior. Era óculo-motor, troclear e agora ramo oftálmico do trigêmeo, tá? Depois ele emerge um ramo que se chama maxilar. Esse ramo maxilar vai entrar aqui no osso esfenoide pelo forame redondo, tá? Forame redondo do osso esfenoide, como você está vendo aqui, é por onde vai sair o nosso ramo maxilar do nervo trigêmeo. E depois o mais inferior, que é o ramo mandibular, vai sair pelo forame oval. Então, quando a gente estudou lá ossos do neurocrânio, a gente estudou o esfenoide e as fissuras, os canais que ele tinha. E a gente estudou aqui o forame redondo e o forame oval, que são os forames que dão passagens para os ramos desse nervo trigêmeo aqui, gente. Então, vamos lá. O ramo oftálmico sai pela fissura orbitária superior, o maxilar pelo forame redondo e o mandibular pelo forame oval, tá bom? Como eu disse para vocês, ele é um nervo misto, então ele vai ter uma função sensitiva e outra função motora. Então aqui, ó, o que eu fiz foi ressaltar todos os ramos do nosso nervo trigêmeo, porque daí você vai entender a função dele. A função motora do trigêmeo é da mastigação. Então, se você lembrar dos músculos da mastigação, eles estão desde aqui dessa região temporal até essa região aqui maxilar e mandibular, tá? O masseter. Então, esses músculos aqui da mastigação, eles vão, o temporal, o masseter, eles vão ser inervados. Então, estamos falando da parte motora desse nervo, tá? Eferente pelo trigêmeo. E além disso, o trigêmeo vai fazer a sensibilidade da face. Então você consegue ver aqui, ó. Esse aqui a gente tá vendo só de um lado, tá, gente? Então imagina que você teria o nervo trigêmeo com o gânglio trigêmeo saindo esses 3 ramos também aqui do lado direito. E como você consegue ver, ele vai inervar uma boa parte da face, ó. Desde lá da região frontal, órbita, região nasal, maxilar, mandibular. Porque ele faz sensibilidade da face. Então a parte motora dele é mastigação, e a parte sensitiva é da face. Então, só para recordar, ele nasce na ponte, depois a gente tem esse gânglio trigeminal, do qual partem 3 ramos. Vamos selecionar isso aqui, o oftálmico, que vai pela fissura orbitária superior, o maxilar, que vai pelo forame redondo, e o mandibular, que vai pelo forame oval. Tudo isso a gente está falando do osso esfenoide. Seguindo a ordem, chegamos no nosso par craniano número 6, que também vai ter relação com os olhos. Então, o par número 2, 3, 4 e daí pula o 5, o 6 tem relação com os olhos. Portanto, esse nervo aqui, gente, que se chama abducente, ele é um nervo motor, então ele está partindo aqui da ponte, na verdade desse sulco bulbo pontinho, tá? Porque a gente aqui está exatamente na transição entre ponte e bulbo. Ele está partindo aqui então do sulco bulbo pontinho, ele está subindo. Esse é um nervo que você vê bem anterior aqui à ponte quando você tem uma vista inferior do crânio. E ele vai passar, adivinhem por onde? Pela fissura orbitária superior, porque ele tem relação com a órbita. Ele é o nervo motor para o nosso músculo, que tinha ficado faltando, que é o nosso músculo reto lateral da órbita, tá? Então, o músculo reto lateral do olho, ele é inervado por esse nervo que se chama abducente. Portanto, ele é como o nosso nervo troclear, que é para um só músculo, tá? O troclear era para o oblíquo superior e o abducente é para o reto lateral. Então, ó, só para você lembrar aqui para ficar fácil, os 4 nervos que passam por essa fissura orbitária superior são o óculo motor, o troclear, o oftálmico ou ramo oftálmico do trigêmeo e agora o abducente, tá bom? Os 3 nervos, óculo motor, troclear e abducente, são motores para os músculos oculares e o ramo oftálmico lá do nosso trigêmeo que era misto, tá bom? Porque fazia sensibilidade aqui
da órbita. Então, isso é o que você precisa saber, gente. Ó, aqui é o nervo abducente nascendo no sulco bulbo pontíneo, passando anterior à ponte, atravessando a nossa fissura orbitária superior e vindo aqui para o músculo reto lateral, ó, que você consegue ver como ele chega no reto lateral. E daí a gente chega no nosso nervo facial. Como eu falei para vocês, os nervos que são mistos, eles são mais importantes do ponto de vista de funções, tá? Então esse nervo facial aqui vai ser muito importante. Você precisa saber, sem dúvida, esse nervo facial. Perceba que a partir do par número 6, em vez da gente começar a olhar aqui os nossos nervos pela parte superior, aqui a vista superior do nosso crânio, a gente vai vir pela vista inferior. Por quê? Como os nervos cranianos são contados de cima para baixo, a gente já chegou aqui na região da ponte, já fica mais fácil de ver aqui de baixo, tá? Então, saindo aqui também desse sulco bulbo pontíneo, tá? A gente tem o que, gente? O nosso nervo facial, que é um nervo misto. Então, ele tem fibras eferentes e fibras aferentes, motores e sensitivas. A porção motor do nosso nervo facial é para mímica facial. Então, quando a gente estudou músculos da face, a gente viu que todos aqueles músculos que a gente estudou na face, que faziam as expressões faciais, eles são inervados por ramos desse nervo facial. A parte sensitiva desse nervo facial, ela vai para o conduto auditivo e para a língua, mais precisamente para os 2/3 anteriores da língua. Então, a nossa sensação de gustação dos 2/3 anteriores da língua, porque a parte posterior é pelo glossofaríngeo, então esses 2/3 anteriores são inervados sensitivamente pelo nosso nervo facial. E além disso, a gente ainda tem uma função autônoma aqui com esse nervo facial. Lembra que sistema nervoso autônomo é tudo que é involuntário. Então, tudo que você faz, que a gente faz no nosso corpo, mas a gente não faz de maneira voluntária, é inervado pelo sistema nervoso autônomo. E o nervo facial tem uma função autônoma, que é das glândulas salivares e lacrimais. Então, o funcionamento das nossas glândulas salivares e lacrimais a gente não controla. Portanto, é uma função autônoma, tá? Então, esse nervo facial vai ter essas 3 funções: motor para a mímica facial, sensitivo para o conduto auditivo, como você consegue ver aqui. Ele tem muitos ramos aqui dentro desse osso temporal e também autônomo para as nossas glândulas salivares e lacrimais. Como que é o trajeto desse nervo aqui, gente? O nosso nervo facial inicia lá no sulco bulbo pontíneo, como eu mostrei para vocês, e ele vai atravessar o meato acústico interno. Então aqui você está vendo no nosso osso temporal esse forame aqui que se chama meato acústico interno, por onde também vai passar, eu já te adianto, o nosso 8º par, que se chama vestíbulo coclear. Vamos passar aqui os dois juntos. Mas depois que o nosso nervo facial passa pelo meato acústico interno, na verdade ele vai sair aqui do nosso crânio para a parte externa por este forame aqui embaixo, que se chama, gente, forame estilomastoide. Vamos aproximar bem aqui, que eu quero que você entenda por que ele tem esse nome. Aqui a gente está no osso temporal também. E esse forame estilomastoide, ele tem esse nome porque isso aqui, gente, se chama apófise ou processo estiloide do nosso osso temporal. Isso aqui que parece um dente de dinossauro. E isso aqui se chama processo ou apófise mastoide. Então, entre o processo mastoide e o processo estiloide, existe um forame. É lógico que iam dar o nome para ele de forame estilomastoide. E é por este que emerge aqui o nosso nervo facial. Eu vou destacar aqui para você os ramos desse nervo facial para você lembrar da função dele, tá? Então, ó, ele está fazendo sensibilidade da região de conduto auditivo, 2/3 anteriores da língua e toda a nossa mímica facial. Seguindo a ordem, a gente chega no nosso próximo nervo, gente, que se chama vestíbulo coclear, que é o 3º nervo sensitivo. A gente só tem 3 nervos de pares cranianos que são exclusivamente sensitivos. O 1º, o 2º e o 8º, ou seja, sentido da visão, sentido do olfato e sentido da audição. Esses são os 3 nervos puramente sensitivos. Então, esse nervo aqui, que se chama vestíbulo coclear, ele é um nervo sensitivo. Então, ele inicia na periferia. Onde ele inicia? Ele inicia no ouvido interno, tá? Lá dentro do ouvido interno, ele vai iniciar e ele vai ter 2 ramos. Eu vou isolar ele aqui para você conseguir ver. Então, ó, aqui você consegue ver que quando o nosso nervo vestíbulo coclear se origina lá dentro da orelha interna, ele tem 2 ramos, um que é vestibular e um que é coclear, ou seja,
Um vai ter a função de equilíbrio e o outro vai ter a função de audição, tá? E aí eles se juntam aqui e formam o nervo vestíbulo coclear que vai emergir para dentro do crânio pelo meato acústico interno, junto com o nosso nervo facial, que estava saindo lá do crânio pelo, ó, aqui você consegue ver, o facial saindo pelo meato acústico interno e o vestíbulo coclear entrando pelo meato acústico interno para se dirigir lá para nossa ponte, tá? Aqui, ó, para o sulco bulbo pontinho. Então, função dele é audição e equilíbrio. Ele é nervo sensitivo aferente, iniciando no ouvido interno, passando pelo meato acústico interno e indo em direção ao nosso sulco bulbo pontinho. Agora a gente vai para o nono par. Então, o nosso nono par, gente, ele é um nervo misto. A gente tem 4 nervos mistos. É bom você ir fazendo esses raciocínios na tua mente, porque se você só decorar os pares cranianos na ordem, toda pergunta que te fizerem, você vai ter que passar na sua cabeça. O primeiro par, o segundo par, o terceiro par. Então, é importante você fazer os exercícios do PA5, que você vai criar vários ramos. Lembra que eu expliquei para vocês lá no módulo de método de estudo? Uma coisa que eu te ensinei é que quanto mais caminhos a gente cria no nosso cérebro para chegar numa informação, mais rápido a gente vai chegar nessa informação e mais a gente vai memorizar. É como quando a gente sabe vários caminhos para chegar no mesmo ponto lá na nossa cidade. Então, se você sempre estudar pares cranianos do 1 ao 12, o único caminho que você vai saber fazer na sua cabeça para lembrar uma informação sobre qualquer par craniano é lembrar do 1, depois do 2, depois do 3. Então você precisa criar vários caminhos. Então depois de estudar do 1 ao 12, também estuda quais são os sensitivos, quais são os motores, quais são os que passam pela fissura orbitária superior, quais são os que nascem da parte inferior do crânio, quais são os que nascem da parte posterior. Faz vários caminhos para essa informação ficar disponível para você. E como que você vai fazer isso? Usando o PA5, né? Quando você for fazer o teu resumo de tópicos ou preparar uma aula, você vai mudando a forma como você organiza essa informação na tua cabeça, tá? Então, a gente tem 4 nervos que são mistos, que são o facial, o trigêmeo, o vago, e esse aqui que a gente vai falar agora, que é o nono par, que é o glossofaríngeo. O glossofaríngeo, gente, ele vai emergir do bulbo. Então, agora a gente já terminou os nervos que emergiam da ponte ou do sulco bulbo pontinho, e agora esses nervos próximos aqui vão sair do bulbo, tá? Ele é um nervo misto, então lembra que os nervos mistos, eles têm uma função mais complexa do que os nervos que são puramente sensitivos ou motores. Então, é muito importante você conhecer a função deles, que geralmente são várias, tá? Então, esse nervo glossofaríngeo é assim. Por que ele leva esse nome? Glossofaríngeo. Glosso tem relação com a língua e faríngeo com a faringe. Então, olha só. Sensitivo, a parte sensitiva do glossofaríngeo é também da nossa região do conduto auditivo e da língua. Só que nesse caso aqui é a parte posterior da língua. Então, o terço posterior da nossa sensação de gustação é feita pelo glossofaríngeo. Depois, a parte motora dele, gente, é para um músculo especificamente, que se chama músculo estilofaríngeo, por isso o nome dele. Sensitivo da língua, motor para a faringe, mais precisamente o músculo estilofaríngeo. E também ele tem uma função autônoma, que é inervar a nossa glândula parótida, que é muito importante. Então ele tem função autônoma, ele tem função motora e ele tem função sensitiva. Ele tem 2 gângliozinhos aqui, como você consegue ver, um superior e um inferior. E ele está saindo do crânio, vamos considerar aqui a nossa fibra eferente, que está descendo lá, a fibra motora, iniciou aqui no bulbo e está saindo pelo forame jugular. Então vamos ver aqui desse lado, ó. O forame jugular, ele está formado tanto pelo nosso osso temporal como pelo nosso osso occipital. Porque aqui, ó, desse lado a gente só tem o osso temporal e você não consegue ver o forame jugular fechado, né? Por quê? Porque ele se fecha com esses 2 ossos. Na parte inferior é o occipital e na parte superior é o temporal. Aqui estão os 2 gânglios, ó, do nosso glossofaríngeo e ele está então saindo do crânio pelo forame jugular, tá bom? E depois disso ele vai emitir os seus ramos, vamos ver aqui, os seus ramos que vão nos dar sensibilidade dessa região temporal e do terço posterior da língua. Eles vão dar ramos motores para o músculo estilofaríngeo e também vão inervar a nossa parótida, tá bom? 10º par é o nervo vago, que, como você já deve saber, é um nervo extremamente importante, muito importante. Ele está nascendo imediatamente inferior ao glossofaríngeo, aqui do nosso
bulbo, tá? Aqui você consegue ver o bulbo nascendo o nosso nervo vago. Ele também tem aqui, ó, um gânglio superior e um gânglio inferior, que é maior. Vamos colocar mais para cá. E esse nervo vago, gente, ele vai ter várias funções no nosso organismo. Ele recebe esse nome porque vago, supostamente é porque ele vagueia pelo corpo. Ou seja, ele dá muita volta, ele está em muitas partes, ele é muito longo. Ele nasce no crânio e ele vai até a cavidade abdominal. Imagina, ele vai descer pelo pescoço, tórax e abdômen. Ele faz a inervação autônoma parasimpática de todas as nossas vísceras do sistema gastrointestinal. Então, o nosso peristaltismo, tá? Ele faz inervação autônoma parasimpática também do coração e do pulmão. Então, vísceras torácicas e vísceras abdominais, ele vai fazer a inervação autônoma parasimpática. Além disso, ele também é um músculo motor e sensitivo, ou seja, somático, né, do sistema nervoso somático. E a região que ele vai inervar, tanto motor como sensitiva, gente, é faringe e laringe, tá? Faringe e laringe. Então, esse nervo é extremamente importante. Ele também vai atravessar o forame jugular. Então, ó, aqui você tá vendo o nosso forame jugular e ele está sendo atravessado aqui por dois nervos que a gente viu até agora, o glosso faríngeo e o vago. E além disso, uma coisa que você precisa lembrar aqui do nervo vago é que depois que ele sai desse forame jugular, ele vai descer na bainha carótica ou bainha carotídea, que é uma membrana que envolve essas três estruturas aqui, ó. A nossa artéria carótida interna, a nossa veia jugular interna e o nervo vago. Essas três estruturas vão estar revestidas pela bainha carótica. Então, o que a gente precisa saber do nervo vago? Que além de que ele nasce no bulbo e passa pelo forame jugular, ele também desce junto à bainha carótica com carótida interna e jugular interna, tendo funções do sistema nervoso autônomo parasimpático e também funções motoras e sensitivas da nossa faringe e laringe. Força que a gente já está quase acabando, este é o nervo número 11, então como você sabe a gente já está aqui no bulbo, né? A gente já está aqui nessa região inferior, e este nervo tem uma particularidade muito interessante, gente. Ele não nasce do nosso tronco encefálico, ele nasce da medula espinhal. Então ele é o único nervo, único par craniano que nasce aqui, ó. Isso aqui já é medula espinhal, porque aqui terminou o bulbo, aqui a gente tem forame magno, tá? E para baixo do forame magno é medula espinhal. Então, os nervos espinhais cervicais vão formar aqui, como você está vendo, a raiz do nosso nervo acessório. Ele é um nervo motor, então ele é eferente. Ele está nascendo aqui no sistema nervoso central e vai a informação em direção à periferia, que é músculo, que são dois músculos cervicais, o músculo trapézio e o esternocleidomastoide, dois músculos bem importantes do pescoço. A gente estudou eles lá em músculos da cabeça e pescoço, só que ele tem um trajeto bem interessante. Olha só o que ele faz. Ele se forma aqui na medula espinhal, tá? Nos nervos espinhais cervicais. Ele entra no crânio pelo forame magno. Então aqui você tá vendo, ó, do lado direito. Ele entra pelo forame magno. Aí ele passa aqui atrás dos nossos côndilos occipitais e ele volta a sair pelo forame jugular. Então a gente tem 3 nervos que emergem do forame jugular, assim como tinha 4, vou lembrando vocês, 4 que emergiam da fissura orbitária superior. Temos 3 que emergem aqui do forame jugular. São o glosso faríngeo, o vago e agora o nosso acessório. Ele entra pelo forame magno e sai pelo forame jugular. E daí sim, ele vai inervar 2 músculos do pescoço, trapézio e o músculo esternocleidomastoide. Portanto, ele é motor eferente. E o nosso último nervo craniano, gente, é esse aqui. É esse que é mais anterior aqui no nosso bulbo, tá? Ele se chama hipoglosso. Hipoglosso, então ele vai ter relação com a língua, ele é um nervo motor, ele inerva os músculos da língua, menos um, que se chama palatoglosso. É o único músculo que não é da língua que não é inervado pelo hipoglosso, mas ele recebe esse nome pela localização dele que vai para a base da boca ali, inervar os músculos intrínsecos da língua, tá? Então, esse aqui é o hipoglosso e ele nasce aqui na parte anterior do nosso bulbo e ele tem um canal específico para ele, gente, que se chama canal hipoglosso, canal do nervo hipoglosso. Esse canal do nervo hipoglosso está no osso occipital,
logo acima dos côndilos occipitais. Então aqui, vamos ter uma visão aqui. Aqui está o nosso forame magno, né? Que estaria fechando aqui do lado esquerdo se tivesse o occipital aqui também. Aqui a gente tem o côndilo do occipital que vai se articular com a nossa primeira vértebra cervical. Logo acima, a gente tem esse forame aqui, que se chama canal do nervo hipoglosso, que é um canal feito para a saída do nervo hipoglosso. Gente, não é incrível que o nosso crânio tenha um forame específico, quase, para cada um desses nervos? E que não seja uma casualidade, não é que algumas pessoas formam forames, todos nós temos esses canais e esses forames na base do nosso crânio para entrada e saída de nervos, artérias e veias. A anatomia evidencia a existência de um Deus criador, não é verdade? Eu acho fascinante pensar que na embriologia, no nosso DNA, a gente carregou a informação necessária para formar os ossos do nosso crânio com os exatos forames nas localizações onde os nossos nervos cranianos precisavam entrar e sair do crânio. É incrível! Então esse aqui é o canal do nervo hipoglosso, que é o nosso último par que está saindo para inervar os músculos da língua menos o palato glosso, tá bom? Então, uma revisão rapidinha, você vai ter tempo de estudar isso aqui. Reveja essa aula quantas vezes você precisar. Lembra que a gente tem aqui primeiro par olfatório sensitivo, tá? Segundo par óptico sensitivo. Terceiro par óculomotor, motor para os músculos da órbita. Tem uma coisa importante que eu não te falei desse nervo aqui. O oculomotor, além de inervar todos os músculos da órbita, menos dois, que eram o oblíquo superior e reto lateral, ele também faz o movimento de acomodação da pupila, tá? Então, existem músculos intrínsecos ali na nossa pupila, e esses músculos são involuntários, a gente não acomoda a nossa pupila de forma voluntária, portanto, é uma função autônoma que também faz esse nosso nervo aqui, oculomotor. Depois a gente tem o troclear aqui, que também vai passar lá na fissura orbitária superior, porque ele vai inervar o músculo oblíquo superior do olho, ele é motor. Depois a gente tem o nosso trigêmeo, que é misto, tendo 3 ramos, oftálmico, maxilar e mandibular. Depois, continuando, a gente tem o nosso sexto par, que é abducente motor, tem relação com o olho e é para o músculo, reto lateral. Depois a gente chega aqui no sulco bulbopontíneo e a gente vai ter o número 7, que é o nosso nervo facial, tá aí para você, que é misto. Depois a gente tem o 8, que é sensitivo, vestíbulo troclear, vestíbulo coclear, que faz a inervação do nosso ouvido interno, tendo funções de audição e equilíbrio. E depois a gente chega aqui, nesta região do bulbo, e a gente vai ter aqui o nosso nervo glossofaríngeo, que é 9, que é misto, o nosso nervo número 10, que é vago, que é misto, o nosso nervo número 11, que é acessório único que emergia da medula espinhal, que é motor, e por último o nosso hipoglosso, que é motor e também emerge do nosso bulbo na região anterior, tá bom? Então, lembra, gente, sensitivos, a gente tem só 3 nervos, que são o óptico, vestíbulo coclear e o nosso nervo olfatório, que tem as nossas funções dos nossos sentidos, audição, visão e olfato. Depois a gente tem 4 nervos mistos, vago, facial, o trigêmeo e o glossofaríngeo, e os demais são motores, tá? E a gente tem nervos que fazem função autônoma. Quais eram? Pupila, que eu acabei de contar para vocês aqui, o nosso oculomotor. Depois a gente tinha aqui no nosso facial glândulas, tá? Lacrimal e salivares. Depois a gente tem glândulas também, de novo, aqui no nosso glossofaríngeo, que tá aqui, que é a parótida. E no vago, a gente tinha a função autônoma parasimpática. Se você ficou com alguma dúvida sobre os pares cranianos, pode escrever aqui nos comentários. E se tem algum tema de aula que você gostaria de ouvir, como anatomia da pelve ou neuroanatomia, pode escrever aqui para mim também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!